Como é que vocês vão do sexto ano? Vocês querem essa revisão? Tô querendo ir embora. Beleza. Nós estamos estudando geografia física e vamos entender algumas coisas sobre a Terra. Há 255 milhões de anos, o nosso planeta ele era um único bloco de terra chamado de Não tô lembrado, não. Pangeia. Muito bem, né? Que se fragmentou e foi formando os atuais continentes que nós conhecemos hoje. Só que, para isso acontecer, no tempo geológico, ocorreu um movimento de placas tectônicas, né? Foram elas que se movimentaram e fizeram a atual configuração que nós temos hoje. E tem pessoas que não acreditam nisso, não. Tem umas pessoas que não acreditam, não. O estudo dessas camadas, eles podem também ser feitos através de investigação. Análise de rocha, análise de minerais, pela observação também. Se você prestar atenção, a costa da América do Sul, ela se encaixa perfeitamente na outra parte da África, mostrando que esses continentes, um dia, eles já foram juntos. Os cientistas também dispõem de materiais como sismógrafos, que eles podem captar vibração de abalos sísmicos, ou seja, terremotos, na crosta terrestre. E o nosso planeta ele pode ser dividido assim, simplesmente em crosta, manto e núcleo. Mas nós sabemos que tem umas subdivisões aí, né? A crosta terrestre de cima para baixo. A crosta terrestre, o manto externo, o manto interno, o núcleo externo e o núcleo interno, né? Então tem essa divisão aí do nosso planeta. O nosso planeta ele é muito sensível, então caso aconteça alguma coisa com o manto, algum processo de magnetismo do núcleo ou no manto, adeus, né? A vida da Terra, nós somos um planeta muito frágil e tendo algum problema com o núcleo ou com o manto, já era, tudo pode mudar na Terra, ou seja, a espécie dominante do planeta pode ser extinta, no caso somos nós. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Sobre as placas tectônicas, temos que entender o seguinte: existem 14 placas tectônicas na Terra, distribuídas, existem mais 58, mas tem umas principais. Entre elas, vamos dar destaque para a placa sul-americana. O Brasil ele se encontra em cima da placa sul-americana. É por isso que nós não temos terremotos de encontro de placas, né? Nós temos terremotos por outros motivos, mas por meio de placas tectônicas nós não temos terremoto. Então, no Brasil temos terremoto? Não, não temos terremoto de placas tectônicas. Ah, agora eu entendi! Rochas e minerais. Existem 3 tipos de rochas que compõem todas as rochas que tem no nosso planeta. São as rochas sedimentares, as metamórficas e as magmáticas. As rochas sedimentares são rochas que são sedimentos, elas são provenientes de outras rochas, né? O calor, o frio, a temperatura, tudo, ela vai se desgastando na rocha e aí vai criando sedimentos. Tipo a areia da praia, você observa a areia da praia, agora observe com cuidado, senão vão achar que você é maluco. Observe que é formada por pequenos grãos de vários tipos, azul, verde, marrom, preto, transparente, né? São sedimentos, por isso que o nome é rocha sedimentar. As rochas metamórficas, elas são rochas que elas conseguem se modificar, o próprio nome já diz, metamórfica. Ela consegue se modificar devido ao quê? A uma grande pressão da crosta ou do manto próximo dela ou em cima dela, façam que ela mude e se torne outra coisa. Ou então próximo de um vulcão, né? Pode acontecer também um tipo de rocha metamórfica devido ao calor intenso do vulcão. Um exemplo bom disso é a questão do mármore e o granito, né? Muitas mesas por aí, elas são feitas de granito. Mas se o granito ele for aquecido a uma determinada temperatura, está uns 2000 graus mais ou menos, ele pode se transformar, ele pode se transformar em um tipo de mármore, que vai ser mais caro do que o granito. O granito é a rocha mais abundante que nós temos no nosso planeta. É claro. As placas tectônicas, elas têm alguns movimentos que o nosso planeta faz devido à energia do núcleo. O primeiro movimento que ela faz é um movimento chamado movimento divergente, onde elas se divergem, elas se separam, né? Geralmente as mesoceânicas, né? Placas tectônicas que estão no fundo do mar, elas se separam dessa forma. Por isso que o Oceano Atlântico está ficando cada vez maior. Muito bem, esse movimento ele causa terremoto? Também causa. E causa tsunamis também.
O movimento convergente, convergir significa bater, né? Elas batem uma na outra. Esse movimento convergente, ele geralmente causa terremotos e montanhas, né? Onde uma placa, ela consegue fazer uma coisa chamada subducção. É a placa mais, vamos dizer assim, menos densa, mais fraca, ela vai entrar e enquanto a outra vai subir, formando cadeias de montanha, cadeias de serras, cordilheiras, né? Esse tipo de movimento convergente, ele causa esse tipo de fenômeno. Também os terremotos. E por último, os movimentos transformantes, né? Os movimentos transformantes são mais complicados. Eles raspam uma placa na outra, no sentido assim, sei lá, horizontal, e causa algumas falhas, né? Uma das maiores falhas é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, né? Ela é uma das mais conhecidas falhas do movimento transformante que nós temos. Intemperismo. O intemperismo é o processo de desgaste das rochas, dos minerais, praticamente de tudo que nós conhecemos, mas principalmente das rochas. Existem 3 tipos de intemperismo: o intemperismo químico, o intemperismo físico e o intemperismo biológico, né? O intemperismo químico, ele é responsável pela a água, principalmente a água da chuva, ela é levemente ácida. Você que já tomou banho de chuva deve ter percebido que seus cabelos ficaram um pouco estranhos, assim, é levemente ácida. Você que bebe água da chuva, né, tem que ter cuidado. Você que bebe água da chuva, você deve ter percebido que ela é levemente ácida. Essa acidez, se tiver tempo, né, tempo e rotina e frequência, ela vai corroer uma rocha, um cimento, uma parede, o telhado, né? Faz isso. A água do mar, por exemplo, ela é salgada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E essa salinidade, ela também é corrosiva. Geralmente a maresia, que é aquela quantidade de sal que tem no ar, né, deixa o ar meio salino, ela acaba desgastando muita coisa. Por isso que as casas que você que tem uma certa condição, assim, tem uma casa na praia, aquela coisa toda, a manutenção, pergunta seu pai e sua mãe, a manutenção é bem maior, porque geralmente a água salgada, a salinidade da maresia, ela corrói a tinta, ela corrói a parede, ela corrói o cimento, o reboco, as telhas já ficam meio estranhas e tudo, então sempre tem que fazer manutenção, porque o intemperismo vai desgastando tudo isso. As falésias, elas sofrem muito com o intemperismo. Como vocês sabem, temos aqui cano quebrado, beleza, aqui no Aracati, e deve ter percebido que já é o segundo símbolo da Lua com a estrela que cai, né? Porque o intemperismo, né? Diretamente com o mar, as falésias, elas estão cada vez mais se desgastando. Então, futuramente, estou fazendo a previsão, aquele símbolo que tem vai cair também e vão ter que colocar outro, aquela coisa toda. E as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam que é alguém que está, vândalos que estão destruindo símbolos. Odiadores de canoa quebrada. Isso não existe, né? Temperismo, o próprio ambiente, calor, o frio, a temperatura, a salinidade vai desgastar. Esse é o destino de todas as falésias do mundo, praticamente. Intemperismo físico. O intemperismo físico geralmente é o vento, né? Física, né? O vento é o físico, né? O vento, se ele tiver tempo também, e rotina e frequência, ele pode desgastar uma rocha toda, né? Existem vários tipos de rocha que os geólogos eles se deparavam. Nossa, como foi que essa rocha ficou desse jeito? Que formato é esse? Temperismo físico, né? O vento leva a poeira e tal, e tipo raspando, corroendo aquela rocha até ficar daquele jeito. O temperismo físico também, ele é responsável também na temperatura, né? Quente, frio, calor, quente, a temperatura. Durante o dia, 40 graus, durante a noite, sei lá, 20 graus. Essa frequência durante o ano, chega um momento que os objetos, né, plástico, rocha, seja lá o que for, ele vai se desgastar e um dia ele vai se quebrar, né? Quantas vezes você já pegou alguma coisa assim que estava há muito tempo no sol e ele se desgastou assim, parece uma bolacha, uma coisa assim, muito frágil, né? Foi o temperismo físico que causou esse tipo de coisa. É a verdade, não minto. Temos também o intemperismo biológico. O intemperismo biológico geralmente é responsável, são as plantas, né? Os animais. As plantas, se uma planta ela tiver, vamos dizer assim, uma condição de entrar em um tipo de rocha, na fissura de uma rocha, ela vai crescer, as raízes elas vão empurrar aquela rocha e futuramente aquela rocha ela vai quebrar e vai se desgastar. O musgo também, que o pessoal conhece como lodo, né? Se ele entrar em uma fissura, alguma coisa assim, ele vai destruir aquela rocha, ele vai destruir aquela parede. Quantas vezes? Observe na rua.
Você está andando na rua, você vê uma calçada levantada assim, sei lá, a raiz da árvore fez aquilo, né? E o objetivo dela é destruir toda aquela calçada e sei lá, ir atrás de uma fossa, uma fonte de água, alguma coisa para poder sobreviver. Então, o temperismo físico, o temperismo biológico, quer dizer, ele é responsável pela destruição das rochas nesse sentido. Um exemplo também muito interessante é aquela parede que tá na parede e de repente tem uma planta em cima do muro. Como foi, meu Deus, que aquela planta nasceu em cima do muro? Ela cresceu ali, encontrou condições, os fragmentos, né, do tijolo com o cimento fizeram solo e ela pode crescer ali. As raízes daquela planta, um dia elas vão destruir aquela parede e aquele muro vai cair. É o destino dele, porque o temperismo biológico, ele causa desagregação, ele destrói a parede, o tijolo, o cimento, e aí o muro cai. Esse é o temperismo biológico. Tempo histórico e tempo geológico, né? O tempo histórico é aquele tempo que é da história, né? Tem algumas centenas de anos, né? Alguns milhares de anos, que é o surgimento do homem, aquela coisa toda. E existe o tempo geológico. O tempo geológico é na casa dos milhões e bilhões de anos, né? É um tempo bem maior. Existem, para os geólogos estudarem esse tipo de tempo e das coisas, eles dividiram em 3 grandes eras, né? A era mesozoica, a era paleozoica e a era cenozoica. A era paleozoica, ela é um período paleo, né? Significa vida antiga, né? É o período que a Terra praticamente não tinha animais. A vida era muito bacteriana. Pequena quantidade de água, sulfurosa, ácida e tudo. Não havia muitos seres vivos. A luz e o ar e nada. Um ambiente ideal para fazer uma fotossíntese. A era mesozoica, meso, vem de intermediária, vida intermediária. Aí já pôde surgir, né, árvores, alguns tipos de seres vivos não tão complexos, simples, organismos simples, e as plantas elas começaram a dominar nesse período. E o período cenozoico, né? Aí já tinha alguns animais, dinossauros, o surgimento do Homo sapiens. Sim, o nome da sua espécie é Homo sapiens sapiens, né? É mesmo, Macaco não vem de macaco não. O nome da nossa espécie, Homo sapiens. Surgiu na era cenozoica. Então, toda a história, né, que você estuda, que você vê na escola, aquela coisa toda, aconteceu nesse período chamado Era Cenozoica. Alfred Wegener, ele foi um alemão, ele era professor lá na Alemanha, e ele propôs 2 teorias no início do século XX, né? A teoria da deriva continental, de que os continentes estão à deriva mesmo, se mexendo, né? Ele foi ridicularizado na época, porque ele disse essa teoria, e tudo, e as pessoas, poxa, você está dizendo que o chão está se mexendo, você é maluco, tá endoidando, né? Segunda teoria de placas tectônicas. Ele que deu o nome de Pangeia, né? Ele criou o nome Pangeia, que significa Pan, significa toda, Gea, terra, né? Toda a terra, né? Um grande bloco de terra. Depois se fragmentou, aí formou Gondwana e Laurásia, e aí foi fragmentando até formar os continentes que nós conhecemos hoje. Então, não esqueça, teoria Alfred Wegener, ele que deu a ideia. Teoria da deriva continental e teoria de placas tectônicas. Valeu, galera! Essa foi a nossa super revisão. Espero que você tenha gostado. Dê um like, compartilhe, curta. Dúvidas, comentários, perguntas que nada a ver, questionamentos, se não passados para a humanidade, deixa aí que o tio vai responder. Valeu, galera! Tchau!